Olá, eu sou a Natália. Não, não é. Ele é o Claudemir Dias, o perito criminal que fez um super sucesso no Por Dentro 2 e que agora está de volta para explicar se uma epidemia de varíola pode ressurgir com o degelo de mortos na Sibéria. Seguinte, como vocês devem saber, a Rússia está enfrentando um surto de antraz na região da Sibéria. A área do surto foi evacuada e toda a população da região está de quarentena, fora os casos já confirmados no hospital. Segundo o jornal Siberian Times, a origem dessa epidemia parece ter sido uma rena que morreu infectada há mais de 70 anos. A hipótese é a de que o gelo sob o qual a rena foi enterrada tenha mantido as Bacillus anthracis, que são as bactérias responsáveis pelo antraz, inertes durante todo esse tempo. E a preocupação não para por aí. Corpos cuja causa mortes parece ter sido a varíola, uma das doenças mais temidas de todos os tempos, foram encontrados na região, cujo gelo não para de derreter devido à erosão e ao aquecimento global. E foi justamente sobre isso que eu fui conversar com Claudemir. Será que é possível a volta da varíola pelo degelo de carcaças infectadas há centenas de anos? E como funciona essa história de autópsia num corpo morto há tanto tempo? Olha só o que ele me explicou. Em agosto passado, notícias começaram a circular pela internet dando conta de um temor pela volta da varíola. Isso porque alguns corpos aparentemente vinham sendo descongelados de um solo chamado permafrost, lá na Sibéria. São solos que permanecem constantemente congelados e que, segundo algumas informações da Academia Russa de Ciências, no final do século XIX, alguns corpos foram enterrados nesse permafrost, nas margens de um rio, e que aparentemente, em virtude da erosão provocada por esse rio e do aumento das temperaturas, esses corpos estão sendo descongelados. Considerando que aquela região é uma região em que as baixas temperaturas preservam não apenas os corpos, mas também vírus, bactérias e alguns outros micro-organismos, este foi o motivo da preocupação. Mas será possível analisar a causa da morte do corpo dessas pessoas que estão sendo descongelados depois de tanto tempo e confirmar a hipótese da varíola? Bem, amostras desses corpos têm sido analisadas em laboratório e fragmentos de DNA do vírus da varíola têm sido encontrados nesses materiais, sugerindo então que a causa da morte foi de fato a varíola. Além disso, cicatrizes típicas daquelas encontradas nas pessoas que morreram de varíola estão sendo encontradas também nesses corpos, sugerindo então que de fato a causa da morte foi a varíola. E quanto à necrópsia, será possível fazer uma necrópsia tanto tempo depois? Bem, a análise de corpos de animais congelados naturalmente há muitos anos não tem sido novidade, já que animais descongelados são encontrados desde o século XVII, em especial mamutes e outras espécies que viviam nessas regiões e são objetos de estudo da zoologia e da evolução. Mas um espécime especial foi encontrado em 1991 nos Alpes entre a Itália e a Áustria. Era um homem moderno que foi batizado de o Homem do Gelo ou Otzi. Otzi estava tão bem preservado ao ser encontrado por turistas alemães que a análise feita a partir de algumas ferramentas forenses evidenciou várias informações sobre a sua vida. Evidenciou, por exemplo, que ele tinha cerca de 1,65 m de altura, que morreu aos 40 anos aproximadamente e que pesava à época cerca de 50 quilos. Além disso, o exame do conteúdo gastrointestinal revelou que a sua última refeição foi provavelmente carne de antílope e algum tipo de pão relacionado a ervas, e Otzi ainda apresentava parasitas intestinais. A saúde de Otzi parecia não ir muito bem quando ele faleceu. Alguns dados coletados a partir de falhas nos crescimentos de unhas de Otzi revelaram que ele sofria de algumas doenças nos últimos meses.
Além disso, a análise genética de amostras coletadas em Otzi revelaram que ele era provavelmente intolerante à lactose, tinha propensão à arteriosclerose e foi encontrado ainda genes relacionados à bactéria que causa a doença de Lyme, sugerindo então que ele estava infectado com essa bactéria. E quanto à causa da morte? Seria possível estimar o que causou a morte deste homem do gelo? Afinal, ele viveu no século 30 a.C. Isso mesmo, há 5.000 anos. Será que tanto tempo depois é possível fazer estimativas quanto à causa da morte? Bem, radiografias e tomografias computadorizadas foram realizadas sobre o corpo dele. E verificou-se várias informações interessantes. Dentre elas, cortes nas mãos, no pulso e no peito, além de uma lesão na região das costas, logo abaixo do ombro esquerdo, atingindo vasos importantes, e associada a essa lesão, dentro dessa lesão, havia ainda a ponta de uma flecha. Essa ponta de flecha era de pedra, muito parecida com aquelas utilizadas no Neolítico. Os últimos achados mostraram ainda uma contusão craniana, sugerindo que ele sofreu um golpe na cabeça. Bem, essas informações nos permitem sugerir que a morte de Otzi está relacionada à morte violenta. E mais do que isso, muito provavelmente se trata de um homicídio da Idade da Pedra. Como se vê, ferramentas forenses como tomografia computadorizada, radiografias, escaneamento 3D e fotogrametria do corpo permitem acessar informações muito relevantes para a investigação criminal, mesmo num caso tão antigo quanto o de Otzi. Costuma-se dizer que o examinador, aquele que faz a análise de um corpo, desde que ele dedique tempo o suficiente, ele extrai informações como se o corpo conversasse com o analista. Certo? Era o que havia a relatar para o Por Dentro. Também era o que eu havia a relatar para o vídeo de hoje. Um beijo. Tchau.